Bom dia! Bom dia, Camila, Tati, Vitor, Laísa, Robert, Catiúcia, Daiane, Micaela. Tem bastante gente aqui hoje. Seu Bartô, tem bastante gente. Nayara. Vamos entrando, gente, para a gente poder começar a nossa revisãozinha. Explicar, né, como é que a nossa prova vai acontecer e a gente iniciar o nosso simulado. Nosso simulado, nós vamos iniciá-lo agora, às 10h30 da manhã, de 10h30 às 11h, né? Eu vou encerrar minha aula hoje um pouquinho mais cedo, às 10h10, porque de 10h10 até 10h30, gente, nós vamos solucionando os problemas de acesso que porventura vocês tiverem. Ah, minha senha não está entrando, não estou conseguindo acesso. E aí vocês vão me relatando. Esses simulados, gente, eles são importantes porque em tempo real o pessoal do sistema faculdade monitora e verifica a questão da estabilidade do servidor, questão de tempo para a prova, como foi a experiência, tá? E aí a gente vai repassando e vai adaptando, né? Essa prova é uma prova diferente. Nós nunca fizemos uma prova assim. Nunca houve necessidade, né? Até mesmo as provas, quando a gente tem nas disciplinas, né, que são semipresenciais, lá da FAMIG, né, os cursos que são semipresenciais lá da FAMIG, as provas elas são físicas, né, elas são realizadas fisicamente lá na faculdade, só que em virtude da pandemia, a gente não pode fazer isso, né? Então a gente se adaptou, está fazendo pelo sistema. O sistema foi criado para isso, né? Um módulo do sistema foi criado para isso. E aí a gente vai observando, gente, os problemas, tá? Então, se por um acaso nós tivermos alguma instabilidade, eu não estou conseguindo acessar, não estou conseguindo abrir a questão, fiquem calmos, que é um simulado, tá? É um simulado, né? É para a gente ver mesmo como que vai ser o comportamento com todo mundo acessando. Então, existem simulados de outros professores que estão acontecendo agora também, vão acontecer junto com o de vocês, para a gente ver como que o sistema se comporta, tá? Para a gente poder, no caso, evitar qualquer tipo de problema no dia da prova de vocês, para vocês terem tranquilidade, tá? E aí, seu Bartô? Acabei de ver seu Bartô ali. Bom, saudade demais de vocês, né? Eu mato a saudade aqui toda semana, mas saudade demais de vocês, doida para isso acabar logo, para a gente poder estar junto novamente, né? Na nossa sala que a gente gosta tanto. Mas enfim, gente, vamos continuar, né? Em relação à prova de vocês, como eu havia dito, vai cair a parte de tutelas, né? Eu delimitei a matéria, porque é uma matéria que assim, não é tão grande quanto a matéria do semestre passado, né? Mas é uma matéria que é um pouco mais volumosa, né? É processo. E aí eu delimitei a matéria dessa prova de vocês, tudo que nós estudamos até a ação de dissolução parcial de sociedade, né? Então cai a parte de tutelas, lógico, né? Lógico que ela ia cair, né, gente? Não tem nem como, tá? E cai a parte de procedimentos especiais, né? São 3 questões que se dividem entre letra A e B. Normalmente eu peço uma análise na letra A, outra análise na letra B, ou peço para que vocês, bom dia, Elaine, ou peço para que vocês identifiquem, né, o que é que pode ser feito naquele caso concreto na letra A e me expliquem sua resposta na letra B, tá? Pode ser feito dessa forma também, que foi inclusive da forma como vocês fizeram comigo no mês passado, né, na disciplina que vocês cursaram comigo de Processo Civil 3, vocês fizeram prova comigo e foi nesse sentido. Então, minha prova, né, como eu já havia falado para vocês, é a mesma prova que eu iria aplicar no presencial. A mesmíssima prova será aplicada para vocês aí em ambiente remoto, tá? Ai, professora, você vai exigir fundamentação? Não, não vou exigir fundamentação. Porque, né, assim, fundamentação que eu digo de ter que pegar doutrina e isso aí não, né, gente? Lógico que não, tá?
Porque se vocês estivessem fazendo comigo lá no presencial, não teria como vocês fazerem isso. Vocês vão fazer a prova sem consulta, então não vou exigir isso, claro que não. Mas é lógico que eu vou exigir explicação, tá? A fundamentação feita com as palavras de vocês é lógico que eu vou exigir, né? Dentro do que vocês estão aprendendo comigo, isso é fato, tá? Mas não vou exigir fundamentação doutrinária, que vocês peguem, enfim, que vocês citem artigo, não. Se você quiser citar o artigo, ok, beleza, não tem problema nenhum, mas me vale mais ainda que você explique com as suas palavras aquilo que eu estou pedindo para você me explicar, né? Que aí eu sei se você realmente entendeu a matéria ou não, tá? Aí eu tenho como avaliar se você realmente entendeu a matéria ou não. O simulado de hoje, ele é um simulado que compreende questões, né, de matérias que vão cair na prova de vocês, tá? Então, eu selecionei uma questão de tutela e uma questão de procedimento especial. Mais simples, assim que eu quero dizer mais simples, sem ter letra A e B, tá? Mas uma questão mais sucinta, né? Para que vocês pudessem já ter uma intimidade com o sistema. E são duas questões para vocês resolverem em 40 minutos, né? Então, eu dividi para que o simulado de vocês começasse às 10h30, tá? Vocês terem aí 40 minutinhos para poder fazê-lo, tá bom? E aí eu vou ficar no WhatsApp durante o momento em que vocês fizerem, né? Eu tô no WhatsApp o tempo todo, né, gente? Mas, né, podem contar comigo aí, vai me relatando o que está acontecendo, se está tendo alguma dificuldade, tá? Eu já sugiro que vocês loguem, né? Quando eu encerrar a aula, já vai tomar água, né? E vai lá fazer o login no SF Web para você se preparar para que possa fazer o simulado tranquilamente. Quando for, gente, 10h40, né? Dá um F5, tá? Atualiza a página, porque aí já vai ter um campinho assim, em azul vai aparecer, fazer prova. Só clicar no fazer prova que vocês serão direcionados ao ambiente. Professora, onde que é esse ambiente? Dentro da sala virtual do sistema aula, dentro da sala virtual, onde vocês têm, inclusive, as disciplinas de vocês, vocês vão ter lá o link disciplinas e avaliações. Clica em avaliações e aí vocês vão visualizar as avaliações simuladas que vocês terão, né? Inclusive a minha hoje, tá? Se vocês tiverem de outros professores também, vocês terão, tá? Não, só é. Beleza? Fechar o nosso. E aí, então, vocês poderão fazer a prova tranquilamente. E aí, me relatem todos os problemas que, porventura, vocês tiverem, tá? Ontem de manhã eu fiz, foi tranquilo. Ontem à noite foi um pouquinho, né, mais diferente, tá? Mas também já serviu para que o teste fosse feito pelo próprio sistema e identificasse o que pode ser melhorado, que é o objetivo do simulado. Né? E o simulado também serve para vocês avaliarem os conhecimentos de vocês. Então, façam um simulado, gente, como se vocês fossem fazer minha prova, tá? Façam um simulado como se vocês tentem não consultar, para vocês verem mesmo o que vocês estão sabendo da matéria. Acho que vai ajudar bastante, tá? E aí, eu queria saber se a gente pode começar, por exemplo, né, a revisão, eu falando um pouquinho de cada matéria, do que a gente já estudou, ou se vocês querem fazer pergunta, o que vocês preferem. Que aí eu vou começar a destacar as diferenças, né, para que vocês não confundissem uma coisa com a outra. Então vou fazer a revisão, então, partindo do princípio, tá? Então, gente, vou começar com a parte tutelas, né? Bom, nós estudamos, tá? Que existem tutelas provisórias no nosso Código de Processo Civil e essas tutelas, elas se dividem em tutelas de urgência e tutela de evidência. Mais uma vez eu vou falar isso, gente. Tutela de evidência é tutela de urgência? Não, tá? Então, pelo amor de Deus, se eu der um caso concreto dentro da prova e esse caso for de uma tutela de evidência, quem escrever tutela de urgência de evidência, eu vou ficar muito triste, tá? Além de perder uns pontinhos, né? Porque não tem jeito, gente. É uma tutela provisória que pode ser tutela de urgência ou tutela de evidência. Dentre as tutelas de urgência, nós temos a tutela antecipada e a tutela cautelar, que pode ser requerida de forma antecedente ou incidental. Anotem isso aí, gente. Não confundam tutela antecipada com tutela antecedente. Nas peças que eu corrigi de vocês, eu identifiquei algumas peças
com esse equívocozinho. A pessoa, ao invés de colocar tutela cautelar antecedente, ela colocou tutela cautelar antecipada, tá? Cuidado, gravem aquele esqueminha que eu coloquei para vocês. Inclusive, eu até disponibilizei para vocês, né, no quadro, tá? Tutela provisória que se divide entre tutela de urgência e tutela de evidência. Debaixo da tutela de urgência, gente, tutela cautelar e tutela antecipada. Debaixo das tutelas cautelares ou antecipadas, elas podem ser requeridas de forma antecedente ou incidental, tá? E, por sua vez, a tutela de evidência, ela só poderá ser requerida de forma antecedente. Qual que é a diferença entre tutela cautelar e tutela antecipada? Algumas pessoas fizeram confusão na VA, né? Ao invés de requerer tutela cautelar, acabaram requerendo tutela antecipada. Antecipada, gente, visa antecipar efeitos pretendidos ao final do processo, tá? Quando eu tenho urgência, ou seja, né, aquele dano irreparável ou de difícil reparação, tá? O dano, né, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tá bom? E quando eu tenho a probabilidade do direito, que é o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, né? Então, se você tiver fumus boni iuris e periculum in mora e quiser antecipar algo que você só teria ao final do processo, você vai utilizar tutela antecipada, tá? Se, por sua vez, o seu objetivo, gente, for proteger, acautelar um bem que esteja sendo, né, ameaçado e que será objeto de um outro processo, ou que já é objeto de um outro processo que está em trâmite, né? Se você quer proteger algo para poder garantir a eficácia desse outro processo, e aí lembrem-se do caso que eu dei em sala de aula, né, com o nosso saudoso Edson, tá? Que ele tinha separado e começou a colocar os carros dele no meio da rua, que ele surtou, né? Então, para poder proteger esses bens que serão objeto de uma futura ação de reconhecimento de solução de união estável acumulado partilha de bens e alimentos, que ainda não foi proposto, ou se a ação já estivesse em trâmite para proteger esses bens, eu posso utilizar a tutela cautelar, tá? E aí, a gente pode fazer essas tutelas antecipadas ou cautelares de forma antecedente, que é o procedimento específico que está lá no CPC, ou de forma incidental. Como que seria de forma incidental? Você faz sua petição inicial normal e você joga um requerimento de tutela antecipada ou de tutela cautelar, tá? Dentro da própria petição, você faria esse requerimento. Isso seria de forma incidental, tá bom? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma tutela cautelar dentro dessa ação de reconhecimento reconhecimento e dissolução de união estável, eu faria a petição de reconhecimento e dissolução de união estável, né? Colocaria um tópico da necessidade de tutela cautelar, tá? E ali eu colocaria argumentação referente ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, tá bom? Para que pudesse, no caso, ser concedida a tutela cautelar dentro da própria, né, ação principal, tá bom? E aí, nesse caso, ela seria incidental, né? Não seria o procedimento que a gente estudou lá do artigo 305 a 311, tá? Na tutela antecipada antecedente, gente, né, e a tutela antecipada incidental, mesma coisa. Se por um acaso, né, houver aí a necessidade de se fazer junto com a inicial, e nós já falamos que em algumas situações há essa absoluta necessidade, por quê? Porque se por um acaso eu quiser algo além do que aquela tutela, se eu não quiser, se ela não for satisfativa, eu não posso fazer a tutela antecipada antecedente. Eu tenho que fazer ela na modalidade incidental, tá? Então, vamos supor, se eu tiver, por exemplo, uma pessoa me procura falando que ela quer um medicamento que foi concedido, que foi negado pelo Estado, por exemplo, e além desse medicamento que foi negado pelo Estado, ela também quer uma indenização por danos morais, tá? Eu vou fazer a tutela antecipada, antecedente ou incidental? É algo que é satisfativo? Ela quer só o medicamento ou ela quer o medicamento e dano moral? Se ela quer medicamento e dano moral, gente, eu não posso fazer a tutela antecedente. Por quê? Porque eu não posso correr o risco
desse processo ser extinto sem resolução do mérito, com a estabilização da tutela e sem o julgamento do pedido principal, que é o que acontece na tutela antecipada antecedente. Pode acontecer se a parte contrária não interpuser o agravo de instrumento. Então, nessa situação específica, tem que ser a tutela antecipada incidental, tá? Então, eu vou ter que fazer aquela açãozinha de ação de obrigação de fazer para prestação do medicamento, né, do serviço de saúde contemplado no medicamento e para que seja concedida a tutela antecipada de forma incidental. Nesse caso, se por um acaso, gente, eu quisesse só o medicamento, nada mais, eu poderia fazer a tutela antecipada antecedente, né? E aí, qual que é a questão dessa tutela antecipada antecedente? Nós já vimos que ela tem a possibilidade de estabilizar, tá? Então, quando o juiz concede a tutela, né? Quando ele despacha já lá a sua petição inicial, né? A petiçãozinha lá da tutela antecipada antecedente, e ele já concede, ele vai fixar prazo de 15 dias ou mais para você aditar a petição inicial. A gente sabe que quanto antes a gente aditar, melhor, porque enquanto a gente não aditar, a parte contrária não vai ser citada, né? E aí a gente adita a petição inicial, aí a parte contrária vai ser citada e intimada da concessão da tutela, né? E aí o que vai acontecer? A parte contrária, ela tem a possibilidade de fazer o agravo de instrumento relativo à concessão daquela tutela. Se por um acaso acontecer da parte contrária, gente, não agravar, não interpuser agravo de instrumento, haverá a estabilização dos efeitos da tutela, ou seja, você vai continuar recebendo o medicamento, seu cliente vai continuar recebendo o medicamento durante o tempo que for necessário, que você colocou na sua petição, tá? E o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Qualquer uma das partes pode, né, por meio de ação própria, que vai ser distribuída por dependência aos autos desse processo no prazo decadencial de 2 anos, visar rever, modificar essa questão dessa tutela, tá? Mas, né, se eu quero alguma coisa além do que a tutela, isso acaba podendo ficar prejudicado se por um acaso houver a concessão aí da tutela, tá? E a parte contrária não fizer o agravo de instrumento. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com essas questões relativas a essa possibilidade de estabilização. A estabilização só pode acontecer na tutela antecipada antecedente, tá, gente? Tutela antecipada incidental tem estabilização do processo? Não! Tutela cautelar tem estabilização do processo? Não! Tá? Há uma pergunta da Elaine. Nas tutelas de urgência, tanto antecipada quanto cautelar, tem que provar o perigo de dano na demora e a fumaça do bom direito? Sim, tá? O mesmo requisito, gente, é utilizado para uma e para outra. Mesmíssimo requisito. O que muda, né? Como é que você vai saber se você vai aplicar tutela antecipada ou tutela cautelar? Se você quer antecipar algo que você só teria ao final do processo, é tutela antecipada. Se você quiser proteger um bem que está sendo ameaçado, aí é tutela cautelar, tá? Mas os requisitos de ambas são os mesmos. Tanto é que teve gente que errou na minha prova, né? Ao invés de colocar tutela cautelar, colocou tutela antecipada. E eu consegui considerar muita coisa, a parte dos requerimentos não teve jeito, né? Mas assim, a fundamentação, por exemplo, eu não tirei ponto, praticamente não tirei, só se colocou lá o artigo 303, 304, que aí eu tirei. Mas eu praticamente não tirei ponto da fundamentação, porque a fundamentação de uma e de outra é igual. Beleza, Elaine? Tá? Bom, então tomem muito cuidado com essa questão da tutela antecipada antecedente, tá, gente? Posso dizer, então, que na antecipada eu desejo antecipar todos os pedidos? Sim, pode sim, tá? Na verdade, a tutela antecipada ela é para isso, para antecipar um dos pedidos ou todos os pedidos que você teria atendidos ao final do processo. É para isso mesmo que serve a tutela antecipada. E aí é que é a questão. Se por um acaso o seu requerimento de tutela antecipada, ele acaba, gente, se confundindo, coincidindo com o seu pedido final, você está diante de uma tutela que é satisfativa, tá? E aí você está diante, então, de uma possibilidade viva de tutela antecipada antecedente.
Seu cliente chega no seu escritório, ele quer o medicamento, tá? O medicamento ele precisa agora, porque ele não pode esperar, senão ele morre. No final do processo, ele deseja que o pedido seja julgado procedente para concessão do medicamento. Ele não quer nada além disso. Eu tenho um requerimento de tutela antecipada que coincide com o pedido final do processo. Então, eu estou diante de uma tutela que é satisfativa, que eu posso utilizar a tutela antecipada antecedente, tá? Por exemplo, gente, a pessoa chega para você e ela fala que ela está com um problema, que o nome dela foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito, tá? Isso é tutela de urgência ou isso é tutela de evidência? Foi incluído de forma equivocada. E que ela, assim, sempre teve o maior cuidado com o nome dela, que ela está injuriada com isso. Ela tentou fazer um financiamento, não conseguiu. E aí? Isso é tutela de urgência ou tutela de evidência, gente? Eu vou esperar vocês me responderem. Vocês acham que isso é urgente ou isso não é urgente? É tutela de urgência, tá? Isso é tutela cautelar ou tutela antecipada? Quando você vai fazer um requerimento. É antecipada, tá, gente? Por quê? Porque aquilo que eu quero que seja atendido ao final do processo, eu já requeiro agora. Eu não posso ficar com esse nome no cadastro de proteção ao crédito de forma equivocada até o final do processo. Então, eu estou requerendo antecipadamente que o nome seja retirado dos cadastros de proteção ao crédito. Nessa situação, gente, qual modalidade de tutela antecipada que vocês vão utilizar? Antecedente ou incidental? Depende, exatamente. Eu vi aqui a Ana Carolina respondendo antecedente, a Laísa também e o Everton respondeu incidental. Depende. Se o cliente de vocês, além de querer que o nome dele seja retirado do cadastro de proteção ao crédito, ele quiser um dano moral, qual que é a modalidade que eu vou utilizar? Antecedente ou incidental? Incidental. Perfeito, gente, tá? E na grande maioria dos casos, quando o cliente chega no escritório para vocês, ele quer que ele tenha uma indenização por dano moral e, além da indenização por dano moral, que o nome dele seja retirado do cadastro de proteção ao crédito. Então, neste caso, a melhor tutela a ser utilizada é a incidental, tá? Se, por exemplo, o cliente chegasse para você, se o cliente chegasse para você e falasse, eu quero só que o meu nome seja retirado do cadastro de proteção ao crédito. Eu não quero dano moral. Qual tutela que vocês poderiam utilizar nesse caso? Antecedente. Perfeito, gente. É isso, tá? Então eu já fico feliz que vocês estão conseguindo entender a matéria, porque isso aí é um pouquinho espinhoso, né? Em relação à tutela cautelar, gente, tá? Se por um acaso eu quiser proteger um bem que é objeto de um outro processo que ainda não foi proposto, e isso é muito urgente, eu já faço a tutela cautelar antecedente. É o caso que, inclusive, vocês fizeram na minha VA. A grande maioria de vocês acertou, né? Fez tudo certinho, tudo bonitinho. As peças de vocês ficaram excelentes, né? Fiquei apaixonada, os QR Codes, amei, tá? Todos. E aí, o que acontece, gente? Naquela situação, né? Não tem problema de estabilização, nada disso. Quando que é que eu vou identificar se eu vou utilizar a tutela cautelar antecedente ou incidental? De acordo com o caso concreto. Se a questão for urgente demais e a ação ainda não tiver sido proposta, é recomendável que você faça a tutela cautelar antecedente, tá? Se uma ação estiver em trâmite já, gente, você pode fazer ela, né, no curso do próprio processo, ela vai ser incidental. Se por um acaso, gente, a questão der dicas para vocês de que o cliente deseja que seja feito tudo de uma vez, tá? É porque você vai requerer a tutela cautelar de forma incidental. Então, você vai fazer a petição inicial normal e dentro da própria petição inicial, você vai fazer um requerimento de tutela cautelar, tá? Que nesse caso vai ser incidental, né? Antecedente é só quando não tem nada e você quer só a tutela. Depois é que você vai preocupar com o processo principal,
como eu coloquei para vocês na questão, né, que vocês fizeram aí a VA. Então, vocês tiveram um exemplo vivo de uma forma, né, de um modelo de questão que pode cair na prova de vocês, tá? Bom, a tutela cautelar, gente, eu não assim, né, não vejo muito problema nela, tá? Vocês fizeram a VA, enfim, né, a gente discutiu ela um pouquinho aqui. Tomem muito cuidado só para não confundir, tá? Tutela cautelar com tutela antecedente, né, na hora de fazer a fundamentação. Oi? Não. Na hora de fazer a fundamentação, tá? Tome muito cuidado com relação a isso. E aí eu vou partir então para a tutela de evidência, tá? A tutela de evidência, gente, é uma tutela que independe de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, ou seja, ela não é uma tutela de urgência, tá? E ela poderá ser utilizada quando eu tiver um direito evidente, escancarado, aquele direito que eu não posso ignorar. E nas hipóteses que estão trazidas lá, que estão tratadas no artigo 311 do Código de Processo Civil. Então, gente, eu tive aquelas situações narradas lá no artigo 311 do CPC. Tem um direito escancarado, tá? Um direito que eu não posso ignorar. E alguma daquelas situações ali, gente, eu estou diante de uma tutela de evidência, tá? Então, assim, a tutela de evidência vocês conseguem identificar até por eliminação, né? É tranquila exatamente porque vocês conseguem fazer a identificação dela até por meio de eliminação mesmo. Então, se por um acaso, gente, eu tiver diante de uma situação em que eu tenho eu tenho uma conduta da parte contrária que é manifestamente protelando o feito, um abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do feito. É uma situação em que já me dá a dica de que eu estou diante de uma tutela de evidência. Se eu tiver, gente, súmula vinculante mais documentos ou tese firmada em julgamento de casos repetitivos mais documento, não é assim, um direito escancarado, estou diante de uma tutela de evidência. Se eu tiver um pedido rei persecutório de prova adequada, de fundado em prova adequada ao contrato de depósito. O que é pedido rei persecutório? Rei persecutório é aquilo que é meu, mas que não está comigo. Eu tenho a posse indireta, a posse direta está com outra pessoa. É o caso, por exemplo, das alienações fiduciárias. O banco ele permanece sendo proprietário do bem e possuidor indireto. O devedor é possuidor direto do bem. Então, se por um acaso, gente, deixar de haver o pagamento de alguma daquelas parcelas, o banco pode retomar o bem, tá? Com base em um pedido rei persecutório, tá, gente? Então, é uma situação assim bem clara de tutela de evidência, que aí na própria petição inicial eu já vou fazer o requerimento de tutela de evidência, inclusive, né, é possível que a gente faça o requerimento liminar, né, da tutela de evidência em sede liminar nos incisos 2 e 3 do artigo 311. Tese firmada em julgamento de casos repetitivos mais documento, ou se eu tiver diante de súmula vinculante mais documentos, tá? Ou do pedido rei persecutório fundado em prova adequada ao contrato de depósito, que aí o juiz, ao despachar inicial, ele já determina a busca e a apreensão do bem sob pena de multa, tá? E a gente tem o último, que é quando, né, a última hipótese lá do inciso 4º, que é quando o réu não conseguir ali, através da sua argumentação, fazer com que as provas trazidas nos autos pelo autor, os documentos trazidos nos autos pelo autor, ele faz uma defesa que é inócua, ele coloca algumas... ele faz a sua contestação, o réu ele faz a sua contestação, mas os seus argumentos não são suficientes para poder, no caso, derrubar os argumentos trazidos pelo autor, tá? Então, se eu tiver diante de uma situação como essa também, se eu tiver, né, se eu for advogado do autor, eu posso requerer a tutela de evidência, tá? Pedindo, então, para antecipar efeitos pretendidos ao final do processo. Como nós falamos, a tutela de evidência, gente, é como se fosse uma tutela antecipada, sem urgência, tá? Então, eu vou antecipar efeitos pretendidos ao final do processo nas hipóteses tratadas lá no artigo 311, tá?
Então, tomem cuidado com a tutela de evidência também, porque eu sei que às vezes vocês acabam tendo dúvida em relação à tutela de evidência e às tutelas de urgência, tá? Tomem muito cuidado com elas. Eu acho que vale a pena vocês darem uma lidinha, né? Eu deixei um material para vocês lá no SF Web, né? Então, assim, lá no meu material tem explicadinho, mas acho que vale a pena vocês olharem também em um manual, tá? Vale a pena. No Daniel Amorim tá bem bom. Essa parte tá bem boa. Bom, e aí então eu vou passar para a parte de consignação em pagamento, tá? Nós estudamos, gente, consignação em pagamento, e aí nós vimos que existe a possibilidade da consignação em pagamento judicial, só cabe o caráter incidental, tá? Tutela de evidência sempre, sempre, sempre incidental, sempre, tá? Em relação à consignação em pagamento, né? O devedor quer pagar, o credor não quer receber, ou ele tem dúvidas de quem vem a ser o credor, tá? Então, tem as hipóteses, né, que estão lá no artigo 335 do Código Civil, né? As hipóteses de cabimento de consignação em pagamento estão lá no Código Civil. O procedimento é que a gente estuda no CPC. E aí a gente viu, então, que existem dois procedimentos, né, que podem ser feitos para poder fazer a consignação em pagamento. O extrajudicial, que sempre, 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 se for quantia, não pode, se for coisa, gente, não dá para poder fazer no banco. Então, para eu poder fazer consignação em pagamento extrajudicial, sempre de quantia, tá? Nunca de coisa. E além de ser sempre de quantia, gente, eu tenho que ter ali a certeza de quem é o credor e de aonde o credor está. Se eu tiver dúvida em relação a quem vem a ser o credor, ou se eu não souber o paradeiro do credor, não tem como fazer a modalidade extrajudicial. Se for de coisa, também não tem como fazer a modalidade extrajudicial, tá? E a gente tem a possibilidade da consignação em pagamento judicial, que é, né, ela tem um cabimento nas obrigações de dinheiro, quantia, ou de coisa. Ah, professor, então na quantia eu posso escolher entre fazer extrajudicial e judicial? Sim, é possível. Tá? E aí você escolhe, você pode fazer uma modalidade ou outra, né? Na verdade, a extrajudicial, gente, é uma possibilidade, é uma faculdade que o devedor tem de utilizar essa ação. Muito cuidado, tá? O devedor, neste caso, ele é autor da ação. A gente vem de um semestre que o devedor só levava ferro, né? Que ele era sempre o executado. Aqui ele é o autor da ação de consignação em pagamento. Cuidado com isso, tá? Então, a gente tem a consignação em pagamento extrajudicial e a judicial. Para quando que é que eu vou utilizar a judicial? Se eu quiser utilizar para dinheiro, né, é uma faculdade que eu tenho para poder utilizar a extrajudicial, então ela cabe na questão do dinheiro também. E se por um acaso a consignação for de coisa, gente, não tem jeito de utilizar outra senão a consignação em pagamento judicial. Necessariamente, se for coisa, eu tenho que utilizar a consignação em pagamento judicial, tá? Necessariamente. Se for dinheiro, professora, qual que eu vou utilizar? Pode utilizar a extrajudicial, que a gente acabou de falar, ou a judicial. Lembrando que, se por um acaso, gente, eu não souber aonde que o credor está, ou se eu tiver dúvidas em relação a quem é o credor, eu não posso utilizar a extrajudicial. Então, eu já vou direto para consignação em pagamento judicial. Cabe consignação em pagamento e obrigação de fazer? Não! Pelo amor de Deus, tá? Se por um acaso eu cobrar na prova uma questão de prestação de serviço e vocês fizerem procedimento de consignação em pagamento lá, eu vou ficar muito triste. Não cabe, gente, não tem como consignar prestação de serviço em pagamento, tá bom? Só cabe consignação em pagamento nas obrigações de quantia ou de entrega de coisa. Só, tá? Acho que o mais importante é isso. Ah, e lembrem-se da questão do domicílio, né? O local em que o pagamento vai ser feito. Em regra, o pagamento é feito no domicílio do devedor. Lembrem-se lá do seu Madruga e do seu Barriga, não é isso? O seu Barriga, ele vai atrás do seu Madruga para poder cobrar dele o aluguel. Então, isso é a regra. Se por um acaso, gente, for diferente, tem que estar no contrato, tem que estar no título, tá? Lembrar do seu Barriga, exatamente, tá? Pelo amor de Deus, tá bom, gente? Então, em regra, a consignação em pagamento será feita no domicílio do devedor. Isso é muito importante. Bom, é assim, né, gente?
uma pincelada, né? Porque essa é a matéria do semestre todo até agora. Então, vamos lá. Próxima. Ação de exigir contas, tá? A ação de exigir contas, gente, o que vocês têm que ter atenção em relação a ela? Não é sempre que ela vai ser bifásica, né? Se por um acaso o devedor, gente, desculpa, se por um acaso o réu, né? Que é aquela pessoa que é obrigada a prestar contas, já apresentar as contas assim que ele for citado, não vai ter segunda fase. Por quê? A ação de consignação e pagamento, de prestação de contas, nossa, desculpa, gente. É porque eu vou falando uma coisa em cima da outra. A ação de exigir contas, gente, ela visa basicamente duas coisas. A primeira, a prestação de contas em si, que sejam apresentadas as contas, e a segunda, que seja pago possível saldo devedor. Então, nós falamos, inclusive, né, que a gente tem um pedido que é analisado, às vezes, na primeira fase, que é a obrigação de prestar contas, e o segundo pedido, que é um pedido genérico, que eu não tenho como delimitar ele agora, porque eu dependo de uma conduta da outra parte, que é esse pedido de possível, né, pagamento de saldo devedor, ele vai ser analisado na segunda fase do procedimento. Mas, se, gente, na primeira fase, tá? Assim que o processo é proposto, que a parte ré é citada, se ela já apresenta contas, ela precisa de ser condenada a apresentar contas? Não, ela já apresentou as contas. Então, eu vou verificar o saldo devedor já nessa primeira fase. Então, cuidado, sempre o procedimento de consignação e pagamento terá duas fases? Não, depende. Se por um acaso, gente, né, as contas forem apresentadas já num primeiro momento, já, né, quando a pessoa ela é citada, eu não vou precisar de obrigá-la, né, a prestar essas contas, porque ela já prestou. Então, eu já vou direto para o meu segundo pedido. Agora, se ela contestar, se ela ficar inerte, aí sim eu vou ter a primeira fase do processo, terminando, né, com a decisão que condena ela a prestar essas contas. E na segunda fase do processo, aí sim, eu vou ter a apuração do saldo devedor, que será constituído título executivo judicial, que, portanto, se não houver o pagamento, cumprimento de sentença, tá? A senhora deu o exemplo de uma síndica que adquire um carro de luxo enquanto as contas do condomínio encontram-se atrasadas. Exatamente, tá, gente? Isso aí tem até no esqueminha, né? Aquele esqueminha, aquele vídeo do esquema que eu fiz, tá? Tem nele também. Bom, então de ação de exigir contas, isso é super importante. Cuidado com isso, tá? E por último, né, não menos importante, a ação de dissolução parcial de sociedade, né? Tomem cuidado, gente. Ela pode ser feita tanto com o pedido cumulado, com a acumulação dos dois pedidos, né? De pagamento de haveres e de retirada, tá? E de resolução da sociedade, né? Eu posso acumular os dois pedidos de resolução e apuração dos haveres, como eu posso fazer essa peça, gente? Só com a resolução ou só com a apuração dos haveres? Necessariamente, a petição inicial, ela terá que ser instruída necessariamente com a cópia, né, do contrato social, tá? Isso aí, gente, é requisito essencial da peça, tá? Não pode ignorar isso. Tomem cuidado também com a possibilidade da reconvenção. É possível que você formule pedido para poder compensar com a apuração dos haveres? Sim. Em sede de defesa? Sim. Como que é que eu formulo esse pedido? Através de reconvenção, tá? Basicamente, gente, ela é uma ação bem tranquila. Tomem só cuidado com aquela questão. A gente está no último minuto. Tomem cuidado com aquela questão. Se com a saída da pessoa, a sociedade ela vai continuar, ou se com a saída daquele sócio a sociedade ficou tão conturbada que não tem como continuar. Se a sociedade vai continuar, é essa ação de dissolução parcial de sociedade. Se, no entanto, com a saída do sócio ficou tão instável que não tem como continuar, aí a dissolução total de sociedade não é essa ação, tá? É a ação de procedimento comum, tá? Fiquem calmos, né? Eu vou mandar uns áudios para vocês aqui no WhatsApp, fiquem calmos. Vai logando lá no SF Web e aí depois a gente discute, tá? Os problemas que vocês tiverem, né? Se vocês tiverem algum problema.